Fala galera, tudo bem? Puxa a cadeira, vem aqui que hoje tá sensacional. Então, além daquele cafezinho, já pega o biscoito, fandangos que você curte e vem aqui aprender a fazer HQs incríveis com o IA. E aí a gente vai falar sobre consistência também, mas muito mais do que isso, como fazer uma boa história, que ferramentas você pode utilizar, as ferramentas de criação, como que a gente produz, e tem uma cereja no bolo aqui na publicação, que lá no final do vídeo você vai falar assim, caraca, mano, não acredito que o Bruno tá me falando isso daqui. Então, se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like já de prima igual ao nosso protagonista aqui. E não se esquece de, se você que está assistindo pelo celular, lá embaixo, se você achou que esse conteúdo vai valer a pena, então fica comigo, não precisa fazer isso agora, mas coloque seu comentário que eu respondo sempre, e do lado você arrasta e dá aquele hype, que eu vou ficar muito feliz e muito agradecido, beleza? Então bora! Gente, quando a gente está falando de construção de HQs, a maioria das pessoas que conversam comigo fala, Bruno, como que eu consigo essa tal da consistência? A verdade é uma só, que isso ainda é um grande tabu e um grande desafio para a maioria das ferramentas de IA. Elas conseguem... o que está sendo desenvolvido hoje, no exato momento deste vídeo, é que elas conseguem te entregar uma consistência, mas depois de muitas aplicações, elas podem sim dar uma biruleibeada, né? Pode ficar biruleibe churuco. E para que a gente não tenha isso, a gente vai usar alguns macetes aqui e você vai falar, putz, Bruno, isso daqui funcionou, beleza? Então, se você gosta de usar o ChatGPT, o Gemini, tá tudo bem, tá? Para fazer a história, gente, se você já não tem uma na cabeça, use uma ferramenta como o GPT, Gemini, Manus, DeepSeek. Você sabia que o Manus agora está liberado para você utilizar a inteligência artificial dele de grátis, for free, ilimitado no quesito GPT, que é de texto para texto? Pois é, então você pode usar ele também para trazer isso, tá? E como que a gente faz isso no ChatGPT? Vai lá no nosso amigão, vou utilizar ele de exemplo, mas você pode utilizar qualquer outra ferramenta aqui, tá? Então você manda o seguinte prompt aqui. A partir de agora, você vai me ajudar a construir uma HQ. Beleza? Você será um top roteirista. Pode colocar nessas gírias mesmo que ele vai entender e ele vai te responder. Fechado. Na sequência, ele vai te fazer várias perguntas que é primordial para você construir a sua HQ. O gênero, quem é o protagonista, qual é o conflito central da história, qual é o estilo visual desejado, vai ser uma HQ única ou uma série de capítulos. Então aqui ele já te dá o norte e você vai seguindo por ele, tá? Então segue isso daqui e manda ver. Como aqui a nossa ideia é mostrar muito mais da ferramenta, eu não vou entrar no detalhe desta construção. Eu vou partir da ideia de que eu já passei por tudo isso daqui e eu fui para um outro nível, tá? Ou seja, eu já construí a história do nosso herói, chamado Prompt Hero. Ele é um herói criado por prompts, mas como é uma historinha bem biruleibe, só para vocês verem como é possível construir, a gente já vai para a etapa de construção, que você pode usar o AI Studio Google ou o ChatGPT, tá? Eu gosto muito do ChatGPT, mas quem gosta do AI Studio Google tá tudo bem também. Por que que eu gosto do ChatGPT e é por meio dele que a gente vai construir, tá? Porque quando a gente tá no ChatGPT, a gente consegue ter um controle um pouco maior da imagem. Olha o prompt que eu utilizei aqui. Agora você é um desenhista renomado de comics. Faça um model sheet, e model sheet, se você não conhece, quem me segue aqui já sabe que eu falo muito desse termo, tá? É isso aqui. São várias poses de um personagem, tá? Você vai fazer um model sheet estilo Marvel de um herói. Cabelo azul, detalha bem, gente, porque muitas pessoas quando entram em contato comigo falam, meu, é tudo igual, eu peço um anime e veio o cara sempre igual, porque você não detalhou. Cabelo azul penteado para trás, roupa colada de herói, porque herói sempre tem aquela roupinha colada, né?
preta com detalhes em roxo. Eu poderia descrever esses detalhes, mas eu não coloquei aqui. Ele tem uma jaqueta com capuz amarelo e usa tênis amarelo, óculos roxo redondo. E tá aqui, criou o nosso Prompt Hero, porque eu já trabalhei lá com o ChatGPT. Lembra o NAG? O NAG é aquilo que as máquinas não têm e que você tem para trazer resultado. Uma vez que ele fez isso daqui, você tem que dar um feedback pro ChatGPT. Dá o like aqui para ele e coloca, ó, adorei. Faça ele em 3 poses, 16:9, que é aquela imagem mais retangular deitada no horizonte, pensativo, bravo e sorrindo. E ele fez aqui. Ele não trouxe ele sorrindo, às vezes a IA dá essa alucinada, mas não tem problema, ele ainda vai ser utilizado. Toda a imagem é passível da gente utilizar. Faça nosso herói em 4 poses bem performáticas e exageradas, como de HQ, sendo que não pode uma sobrepor a outra, ou seja, eu não quero uma imagem colada na outra. Às vezes acontece quando você pede várias. E por que eu estou pedindo para ele gerar várias numa imagem só? Se você usa a versão grátis, este vale o seu like. É porque você sabe que demora muito para ele gerar uma imagem. Então você já pede várias em uma só para você poder reaproveitar. E aí você descreve as poses que você precisa. Repara que eu estou pedindo sempre poses que podem ser reutilizadas. Olha o NAG aqui, reutilizadas. Ele correndo de lado, pulando, correndo de frente, pose de bravo, pose de frente, pensativo. Aqui a gente pede, faça 4 poses de corpo inteiro, sem uma imagem se sobrepor a outra, pensando, conversando, gargalhando, indicando algo. Você vê que ele fez aqui, ó. E a gente vai utilizar, a gente recorta esses caras para colocar na nossa HQ. É isso que a gente quer. Tá? Como que eu faço isso? Eu sempre vou pedindo várias poses. Tá vendo? Ó, eu estou fazendo uma galeria e curando esta galeria, o Nag aqui de novo falando, para que eu possa reaproveitar estas cenas em uma HQ. Tá? Faço o nosso herói dando um joia na tela. Você vê que ele dá algumas alucinadas no quesito da luva, né? Ora tem os dedos para fora, ora não. Tá? E dá para a gente arrumar isso clicando nele. A gente vem no pincel e fala aqui para ele, ó, quando eu coloco aqui, né, eu falo assim, olha, ajuste a luva, é preta, mas os dedos estão para fora da luva. E é por isso que eu gosto aqui de usar o GPT, porque você consegue dar esse comando aqui embaixo, tá? E aí a gente consegue fazer tudo que tá lá na construção da história, tá, gente? Então eu vou pedindo aqui várias poses, ele fez as poses, ele tem uma namorada, então eu pedi o model sheet da namorada, seguindo essa mesma linha, vamos fazer a heroína em model sheet, então ela também segue o mesmo padrão dele, né, usa uma roupinha parecida com a dele, só muda o moletom e o tênis, que é branco, né, e aí você tem ela, eu pedi para ela ter olhos verdes, para ela ter cabelo rosa, cabelo longo, e aí depois, olha o outro truque aqui, eu peço os cenários. Agora vamos fazer os cenários sem os personagens, amplos em 16:9. A primeira cena de uma cidade como Detroit, cena de rua. E ele me fez a cena. E eu fui assim, pedindo todas as outras cenas, né? Pedi o QG dele, aqui, que é a cena onde ele, o lugar onde ele trabalha, que ele mora, que ele vive, né, que ele fala com a namorada. Uma cena de noite, porque herói sempre tá em cima do prédio, é ou não é? Sabe que todo herói sempre aparece em cima do prédio, olhando alguma coisa. Então, eu pedi aqui, e você pode ir pedindo várias cenas, porque você já fez o roteiro, você já tem tudo divididinho aqui. E aí, algumas poses, eu pedi a nossa heroína com pose de luta. Aqui ele deu uma delirada nessa parte do colo dela, né, que fez com decote, mas não era para seguir o padrão anterior, então essa dá para aproveitar. Pedi para fazer o nosso herói com pose exagerada de luta, sempre em fundo branco, sempre pedindo em fundo branco, e aqui eu te dou uma dica, tá? Vocês repararam aqui que tem uma fotinho? Essa fotinho eu sempre pego um model sheet e peço para ele desenhar, e ele vai fazendo a pose dos nossos heróis sobre a imagem inicial. Tá vendo? Ó, aqui embaixo, a mesma coisa. Aqui ele deu a delirada na mão, eu pedi, eu até pulei essa cena, depois eu volto nela, né? Mas aqui, ó, eu vou te dar uma dica sensacional, que se você ainda não deu like, ou se você já deu, você vai hypar. Sabe por que você vai hypar? Porque você consegue pegar imagens, colocar aqui e pedir. Olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei a imagem do Superman dando um soco num cara e falei, faça o nosso herói, pose de corpo inteiro, como se estivesse dando um soco, cena exagerada, parecida com
parecida com essa em um bandido, fundo branco. E aí ele me fez aqui. Olha que demais. Cena de soco, que você talvez não deve saber fazer, agora você aprendeu, roubando de uma HQ. E aí, gente, você tá vendo que eu tô sempre pedindo em fundo branco, porque a gente vai reutilizar algumas coisas aqui, tá? Outra coisa que se você não sabia, vai lá na internet e você pode procurar uma imagem de algum logo que você curtiu. Joga aqui, né? Faz aqui, ó, né? Você adiciona do arquivo alguma coisa que você queira, pode ser uma imagem, pode ser o que for, e você coloca o que você quer. Neste caso, ó, agora faça um logo com fundo transparente, e eu gosto do GPT por isso, porque ele faz com o fundo, ó, tá vendo? Eu passo a mão aqui, você já vê que ele já tem o fundo recortado. É só eu copiar aqui e jogar na ferramenta que a gente vai utilizar para construir esta HQ, né? Ó, de novo, peguei o personagem lá atrás e falei, faça uma cena com o nosso herói para a capa, sendo em 6.19, como se fosse estilo de selfie, né? De olho de peixe vista por cima. Ele me fez, ele cagou na mão de novo, e aí eu abri aqui e pedi, ó, luva de dedo preta, ajustar. Aí ele ajustou e fez a nossa capa. Ainda não ficou como queria, não recortou, mas dá pra gente utilizar sim para fins de educacionais aqui, tá? Teoricamente tinha que vir aqui e pedir de novo, ó. Essa parte dos dedos ficaram à mostra, ele deu ruim de novo, tá? Mas aí a gente pode trabalhar, eu até desisti, porque como eu tô fazendo um conteúdo para vocês, daria pra gente refinar este prompt, tá? E aí você pede ajuda pro chat GPT, ele refina e você cola e ele vai te ajustando aqui a imagem. O bandidinho que ele fez lá atrás, eu pedi aqui, ó, pegue o bandido desta cena, que capturei lá atrás, aqui nessa imagem, levando um susto, fundo branco. E ele me fez. Então a gente tem aqui o bandido levando um susto. Porque na cena ele era pego desprevenido. Da luva preta, ele ajustou, você viu que eu tentei de novo, e aí ele fez a luvinha como eu queria. Luva preta com os dedos de fora. Ele fez. Brasileiro, não desisto nunca. Foi lá e saiu. Faça agora um fundo branco do bandido de corpo inteiro caído no chão com a mão na cabeça e cara de triste. Aí ele fez nosso bandido com cara de triste. Adorei. Agora faça a heroína, você vê que eu estou montando todo um modelinho para colocar aqui. Eu fiz vários setups e isso daqui a gente usa, reusa, utiliza. Quando eu for fazer uma outra, o volume 2, eu vou reutilizar essas cenas porque tem várias poses que eu consigo utilizar, fazer enquadramento tipo de HQ. Olha que demais a cena dela aqui, né? Peguei o nosso personagem, ajuste a luva preta com os dedos de fora, ele fez aqui e deu o like, tá? O que eu quero dizer para vocês? Quando eu fiz tudo isso, vai salvando, salva numa pastinha, abre uma conta no Canva, porque a gente já fez a história, a gente já fez a construção e agora a gente vai para produção. Lembrando que eu tenho a história lá no ChatGPT, ele já me deu a narrativa. Eu gosto de criar a minha, tá, gente? Eu gosto de eu criar a minha história, mas você pode utilizar se você não quiser, tá? E a gente vai usar o Canva, mas fica comigo porque agora começa a hora da cereja do bolo. Tá vendo aqui, ó, na publicação? Se você não deu like, você vai dar. Se você não hypou, você vai hypar. Então vem comigo porque a gente vai entrar agora no Canva e aqui a gente começa a produção. Vocês estão vendo aqui que no Canva eu fiz até um selinho do IA Prime, tudo eu fui construindo aqui, coloquei o logo do site, Prompt Hero, tá? E aí eu fui fazendo as cenas simples assim. Bruno, como que eu crio esse formato aqui no Canva, tá? Vamos abrir o Canva aqui para você ver, tá? A gente entra aqui no Canva e aí o que eu penso? Que você quer criar uma HQ para mandar imprimir. Então tem a versão de print aqui, mesmo na versão grátis, tá? Então você vem A4, porque é o formato de folha. Ele traz aqui documento responsivo, portátil, mas eu pego de documento. Pego esse cara aqui e ele já vai me dar um A4 bonitinho. E a partir daqui que eu vou só ó, adicionando as cenas aqui embaixo, né? Ó, cada um é uma página da HQ, para a gente poder trabalhar algo parecido com o que a gente fez neste cara aqui, ó. Então, primeira cena, que era a capa, e eu inclusive pedi pro chat GPT a capa da HQ em formato de olho de peixe. Dá para você fazer isso. Agora eu quero fazer uma capa de HQ com um ângulo de olho de peixe, uma forma bem, ele colocou. E o logo que a gente fez lá eu só colei aqui. Esses são os exemplos de algumas telas que eu fui fazendo. Repara que a cara do maluco tá solta aqui, ó, né? Então, eu só fui recortando aqueles cenários, tá vendo aquele model sheet aqui, ó?
o model sheet está aqui. Eu só reutilizei o personagem aqui em várias poses, reutilizando ele, né? Era mais um dia normal, e eu vou fazendo a cena. Ó o bandidinho aqui que ele tava de corpo inteiro, um close nele, reutilizado de corpo inteiro. O cenário aqui de fundo, mais cenas do nosso personagem. Eu gosto de fazer cena sempre vazada. Aqui o dedinho ficou recortado porque eu cliquei aqui e usei o remover dele. Deu ruim no dedinho, tá? Mas a gente utiliza aqui para fins educacionais. E aí tem a cena dele dando um soco no bandido. Você vê que eu coloquei outros elementos e dá pra gente fazer isso via a ferramenta do Canva. Outra cena aqui já aparecendo a namorada dele. E aí a gente vai fazer uma cena junto só para vocês entenderem o meu racional, tá? Eu vou lá na nossa HQ de quadrinhos, né? Ele já tem as imagens todas criadas aqui. E aí, ó, você vê que eu pedi a capa, né? Faça uma cena épica do herói, como para fazer a capa aqui. Eu vou lá e vou pegar o cenário. Simples assim, ó. Clica com o botão direito se você não quiser salvar. Aí você vem aqui pro nosso cara e cola ela aqui, tá? Você pode recortar a imagem e dar um clique duplo e redimensionar ela aqui, ó. Então você consegue outros enquadramentos para reutilizar o cenário e isso é muito legal. E aí ele fica com o enquadramento que você deixou, né? Então, ó, conforme você aumenta, ele fica com o enquadramento que você deixou. Ou você pode fazer uma cena diferente, uma cena um pouquinho mais esticada aqui, ó. Então você consegue reutilizar vários ângulos de câmera. Quando a gente vai para o personagem, a gente também faz a mesma coisa. Ele tem várias poses, ele aqui, né? Então, ó, a gente vai pegar esse cara aqui, copia com o botão direito, volta lá na HQ. Você vê como não é complexo, ele só é trabalhoso, mas você está reaproveitando um personagem com várias cenas, várias vezes, ó. Clique em remover e essa parte do remover é a versão paga, mas você pode usar qualquer outra ferramenta e a gente vai inserir ele nesta cena, tá? Então a gente pode fazer, ó, simples assim, ó. Vou pegar ele aqui, tem conversando aqui com ela, só para vocês terem uma ideia de como fica, tá? E aí eu aumento na cena e ele já está inserido. Olha que legal, ó. Ele já está aqui no cenário dele. Você pode fazer ele vazado. Eu gosto muito de trabalhar com cenas vazadas, mas para nossa HQ eu vou recortar ele aqui, ó, porque eu não quero ele vazado, né? Eu quero ele um pouquinho mais inteiro aqui, ele discutindo com a namorada, se explicando, não sei o quê. E a gente pode até flipar, que são outros recursos que eu uso aqui. E o flipar é free, tá, gente? Então, eu quero enquadrar ele aqui no cantinho, né? Porque ele tá se explicando para a namorada dele, né? Então, a gente tem a namorada dele aqui. Posso até copiar ela aqui e colar ela aqui embaixo, ó, porque dentro dela eu tenho mais poses dela aqui, ó. Né? Então, eu quero ela dando uma bronca nele aqui, que é essa parte aqui, ela vai estar ali dando uma bronca nele, falando, por que você fez isso? Ou ela de costas, aqui, ó, conversando com ele. Tá vendo que você consegue compor cenários de uma forma sensacional? Então, ela vai estar aqui e ele vai estar... Já tem um close aqui, ó. A gente já está trabalhando com uma situação bem diferente, né? Ó, tô colocando eles aqui como se estivessem discutindo. Né, ó, faço um enquadramento bonitinho aqui dela e dele, e aí eles já estão no cenário que parece uma HQ. É ou não é legal? Os balões de fala, como que eu coloco? Elementos, coloco aqui, ó, balão de fala, e ele já vai me dar alguns aqui, ou em gráficos, ou no que você for, né? Tem os pagos, tem os frees aqui que a gente consegue reutilizar, né, deles conversando, mas o ideal é sempre trazer para vocês as possibilidades que a gente está fazendo com essa HQ, né? Então, ele está conversando com ela, eles estão aqui no meio da discussão, e aí eu vou te mostrar a cereja do bolo, tá, gente? Qual é a cereja do bolo? Por quê? Você já tá com um botão aqui de imprimir com o Canva, então você consegue mandar para uma gráfica e ter a versão de HQ. Mas vamos supor que você quer produzir uma HQ online, e eu não estou falando nem do flipbook, porque eu já postei aqui falando do flipbook, eu estou falando de uma HQ online levemente animada. Pois é, você consegue animar alguns elementos da tela. Então, se eu clico aqui, ele tem a versão animação. E aí, ó,
você coloca a animação nesse balão, você consegue colocar a animação no texto, nos personagens, e aí você deixa ela com um leve ar digitalizado de animação, ficando com esse resultado que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, a gente pega aqui, eles estão conversando, né? Tá no meio de uma discussão. Esse balão aqui não é muito legal, né? Então você tem que ver um balão que também ajude você na composição de cena, que não pegue a cara de ninguém. Você vê que ele tem várias opções grátis aqui, então você pode pegar qualquer opção grátis. Eu vou pegar essa daqui só pra gente colocar aqui na cena, né? Então ele tá falando alguma coisa, tipo, o quê? Né? Só pra você ver que dá pra animar, tá? Então eu vou pegar esse texto aqui, trago ele pra cá. Ok. E a gente tem ele fazendo uma exclamação aqui com ela, né? Porque rolou um negócio. Ele já tem uma animação aqui, ó, tá vendo, ó? Em Animate. Eu coloquei este tipo de animação, que é o textinho vai surgindo aqui, tá? E você pode fazer isso em todas as cenas, em qualquer elemento, em colocar nesses elementos. Repare que esse elemento aqui, eu também coloquei um outro tipo de animação aqui embaixo, né? Olha só como é que fica essa cena, para ficar bem legal. E aí, você quando for em Share, você clica aqui, né, que você pode publicar ele na internet, é aqui, ó, Public View Link. Quando você clica aqui, ó, ele vai gerar, você copia este link, você vai no navegador de internet, cola e agora você tem a sua HQ para compartilhar com quem você quiser. Ele vai aparecer, repara que ele já tem uma leve animaçãozinha aqui no Prompt Hero, eu poderia ter feito o personagem, poderia fazer outras coisas. Conforme eu vou virando a página, olha o que acontece. Vem aqui. Eu poderia animar cada quadro, eu poderia animar o personagem, mas aqui vai do seu gosto e do seu estilo. Era mais um dia normal. Ei, bandidinho, ele tá falando, porque ele avistou alguma coisa. E aí, ó, o bandido tomou um susto. Tomou um sustinho? É o seguinte, meu consagrado, ele falando pro bandido. Pô, tomou uma porrada. E aí tem essa cena aqui. Você vê que fica uma composição bem legal de assistir, né? E aí ele vai tendo essa sequência aqui, ó. Primeiro a gente bate, depois aparece a namorada dele, depois a gente conversa em casa. Sabe como é, né? Só queria evitar a fadiga. E aí a gente vai compondo essas cenas, né, aqui da animação e de cenário. Era isso que eu queria trazer para você. Vê se você gostou. Tem alguma dúvida? Comenta aqui, porque eu estou esperando o seu like, o seu comentário, eu estou esperando um bate-papo com você. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até!